Alguns meses atrás, eu conversei com duas irmãs da comunidade Shalom e nós estávamos partilhando nossa vida conjugal, né? Ali algumas questões de relacionamentos e eu aprendi algumas coisas, refleti algumas coisas e quero dividir com vocês hoje. Bora pro vídeo. Olá, tudo bem? Eu sou a Franciele Stefani, instrutora do método de ovulação Billings. Saí da minha toca novamente e estou aqui hoje conversando um assunto um pouquinho diferente, mas que tem tudo a ver também com o método, né? Porque eu quero falar um pouquinho sobre relacionamento. Antes de chegar nessa conversa aí, eu me lembrei de que alguns meses, um ano atrás mais ou menos, me perguntaram qual foi o momento em que eu descobri que eu era mulher, ou que eu entendi a minha sexualidade, se eu tive algum questionamento com relação a isso. Entendi o motivo da pergunta, porque no mundo que nós vivemos hoje, né, que tem essa idiotice de ideologia de gênero, que a pessoa tem que escolher o que ela é, não faz menor sentido, e eu tive que responder isso, e eu parei para pensar, falei, nossa, que engraçado, em que momento que eu me descobri que era mulher. E aí eu pensei, não, isso nunca foi um problema, nunca foi um questionamento. Por quê? Eu cresci numa família normal. Meu pai era um homem, minha mãe, era uma mulher, eu era uma mulher, minha irmã era uma mulher, uma menina, e meu irmão era um menino, e era isso. Não teve nenhum problema, nenhuma dúvida, nenhum questionamento. Então isso nunca foi um questionamento para mim, porque nossa família era normal. Pronto, voltamos para a conversa de alguns meses atrás, que me fez refletir e me lembrar dessa conversa de um ano atrás também. Estávamos lá conversando, né, nós três, então eu sou casada há 10 anos, uma das irmãs é casada há um ano, e a outra era noiva, namorada ali, já estava pensando, planejando, rezando pelo casamento. E a conversa girou em torno, assim, disso, do papel do homem, da mulher, né, ou como que elas estavam, e essa moça que tinha um ano de casada, ela estava ali falando algumas dificuldades que ela estava passando, no sentido, assim, de deixar o homem ser o homem, de deixar ele tomar a frente de algumas coisas que para ela era um desafio. E aí essa outra moça que era noiva, namorada, já não me lembro, ela disse que ela também achava que ela também teria essa dificuldade. E aí o que elas partilharam? Que elas elas viram isso na mãe delas, enquanto elas estavam novinhas ali, enfim, crianças, adolescentes, enfim, elas cresceram com essa imagem, com essa situação que as mães precisaram tomar conta de tudo, tomar conta da casa, tomar conta das decisões, porque numa delas o pai faleceu muito jovem e o avô, que seria a outra figura paterna, também veio a faltar, então os tios, que eram as outras figuras masculinas, também não tinham força, eram meio bananão, assim. E aí a outra moça teve um pai também alcoólatra, assim, não teve um homem presente, uma figura masculina forte, também a mãe dela precisou tomar conta de tudo. Então elas cresceram nessa situação. E aí eu fiquei olhando aquela conversa ali, né, participando da conversa, e eu falei, nossa, que engraçado, lá em casa não é assim. E aí eu fiquei com esse questionamento, falei, nossa, por que lá em casa não é assim, né? Por que eu não tenho esse problema? Por que eu não tenho essa dificuldade com o meu marido de deixar ele ser o homem? E aí foi quando eu me lembrei dessa conversa, falei, nossa, quando eu era criança, eu não tive esse problema, foi tudo muito tranquilo. Tanto é que quando me perguntaram se eu tinha algum problema com saber se eu era mulher ou não, eu me lembrei disso, falei, nossa, na minha infância não foi assim. E o que me fez recordar disso também, durante a minha infância. Por quê? O meu pai sempre foi o pai e minha mãe sempre foi a mãe. Não que minha mãe não fosse brigona, ou que ela não mandasse, ou que ela não quisesse as coisas do jeito dela, como nós somos, né? Muitas mulheres são assim. Mas o meu pai era a figura paterna, era a figura da masculinidade, era a figura que tomava conta, nos protegia, nos defendia, era a figura que nos conduzia, em certo sentido. Então isso para mim não foi normal. Corta ali para minha adolescência, aí meus pais separaram, eu tinha 15 anos quando eles separaram. Dali para frente, eu cresci muito com esse
fundo da minha mãe falando que o amor não dava certo, que os homens não prestavam, tudo isso aí, que, enfim, ela sofreu bastante na separação. E pronto, caminhamos, vivi uma vida muito desregrada, longe de Deus, de promiscuidade, e tudo isso daí, talvez um pouco fruto da época também. Eu tenho 40 anos, então eu cresci assistindo Malhação, novela e tudo isso daí. Então era tudo muito normal que a gente saísse, que a gente tivesse namorados aqui, que dormisse na casa de namorado. Pra gente era tudo normal. E eu sempre tive isso. Não, eu não vou amar, eu não vou me deixar ser amada porque o amor não presta. Então vivi muito tempo também nesse sentido. Até um dia, né? Claro que Deus me resgatou, graças a Deus. Conheci meu marido, então, antes disso, quebrei a cara um monte de vez, mas conheci meu marido e a gente se casou. Mas eu ainda tinha esse viés, esse pensamento mais feminista da coisa. E também nós nos casamos na seguinte realidade. Eu trabalhava, o meu salário era maior, eu já tinha um apartamento, meu marido, né, na época, meu noivo, então, veio morar comigo quando nos casamos. Então, assim, tava tudo no meu nome. Eu tinha crédito, então a gente comprava alguma coisa sempre no meu nome. E tava tudo bem. Então, nós estávamos vivendo assim. Até que veio a grande virada na nossa vida, a nossa grande mudança, o nosso plot twist, que foi a mudança para Portugal. Quando nos mudamos para cá, as coisas realmente fizeram essa guinada, porque aqui foi literalmente tudo para o nome dele. Então, o apartamento no nome dele, veio carro no nome dele, trabalho, hoje ele que trabalha e ganha muito mais que eu, e tudo isso acabou nos conduzindo para o que nós estamos vivendo hoje, graças a Deus, que é um período muito bom de relacionamento, de harmonia entre nós dois, e tudo isso foi graças a, querendo ou não, eu deixar ele ser o homem, eu deixar ele conduzir a nossa família, a cuidar de nós, principalmente isso, porque nós mulheres, muitas vezes, nós queremos ser cuidadas, mas nós não deixamos que os homens cuidem de nós. Esse é o grande problema, nós não deixamos eles cuidar de nós. E isso foi muito natural, não foi algo que assim, eu tenho que ser assim a partir de hoje. Foi muito natural e eu não sofri com isso. E aí nessa conversa com essas duas irmãs, eu fiz essa reflexão. Falei, mas por que eu não sofri com isso? E aí foi quando eu lembrei da minha infância. Eu nunca tive problema em me entender que eu era uma mulher, porque dentro da minha casa era tudo normal. Eu não tive esse problema em deixar o meu marido ser o homem, porque dentro da minha casa isso também era normal. E por que é que essas duas irmãs, talvez para elas seja mais difícil? Porque elas não tiveram isso dentro da casa delas, quando elas eram pequenas, quando elas eram crianças. Isso me fez olhar também de uma forma diferente para a forma que eu ensino a minha filha, que eu educo a minha filha, porque hoje eu me pego às vezes pensando, meu Deus, será que será que é isso mesmo, que o que as crianças aprendem na infância, elas vão levar para o resto da vida? O que as crianças fazem quando elas são pequenas, que realmente não vai moldar o futuro delas? E sim, no meu caso, isso tem todo sentido. Não que essas irmãs ou qualquer outra pessoa não vai mudar, ou que ela não pode mudar, é óbvio que pode, porque Deus nos muda, né? O Espírito Santo nos transforma, mas pode ser que para elas seja mais difícil. O processo que elas passem para que deixar o homem ser o homem, deixar o marido tomar a frente de algumas coisas, talvez para elas seja mais difícil do que foi para mim, porque para mim isso era natural, era o normal. Apesar de meus pais terem se separado depois de um tempo, mas na minha infância, o que eu vivi foi isso, essa normalidade, que muitas vezes a gente esquece nesse mundo que hoje, que é tudo, você tem que ser assim, a gente é meio que, hoje moldado, na minha época a gente era moldado pelas novelas, hoje a gente é moldado pelo algoritmo, o algoritmo que nos mostra, você tem que ser assim, mulher tem que ser assim, mulher tem que ser feminina assim, o homem tem que ser aquilo, e as coisas deixam de ser normais. Às vezes pode até ser um pouco forçado e as pessoas se frustram porque criam uma idealização das coisas que não é. Então, no meu caso, isso foi muito normal. E aí, pronto, aí você me pergunta, o que é que isso tem a ver com o método Billings? Tem nada a ver. Pode não ter muito a ver, mas tem. Por quê? Porque eu estou falando no caso de relacionamento. E o método Billings, ele é uma transformação no relacionamento conjugal, que é tudo nesse mesmo balaio de gato aí. A relação conjugal, a relação que passa também pelo diálogo, passa
pela compreensão dos dois, pela amizade dos dois, né, do casal, e isso se completa no relacionamento conjugal. E o método Billings, ele é muito a gente fala muito isso, que melhora o diálogo do casal, porque o casal precisa conversar, né, o casal que decide, por exemplo, parar de usar a pílula anticoncepcional para espaçar uma gestação, ou para evitar os filhos, como se os filhos fossem um ET do outro planeta, mas esse diálogo, e aí passa por isso. Essas são as pequenas transformações, porque as coisas nunca são assim, isso, né? Eu mudei hoje, eu mudei tudo hoje. Não, as coisas vão passando por processos. E eu passei por esse processo de deixar o meu marido ser o marido, deixar o meu marido ser o homem da casa, conduzir a casa, e hoje as coisas estão muito melhores. Então, às vezes, o que está faltando para você aí na tua casa, seja isso, você deixar o seu marido ser o marido. E os maridos, se tiver algum marido me escutando aqui, deem a segurança para as suas esposas, porque é isso que elas precisam. Elas precisam ser cuidadas, serem amadas e se sentirem seguras com você. E às vezes é só isso. E aí todo o resto vai se encaixar. E o método Billings entra nesse balaio de gato aí. Por quê? Melhora o relacionamento conjugal, a conversa, o diálogo e a compreensão. Então, essa foi a minha experiência, essa foi a conversa que me levou a gravar esse vídeo hoje. Espero que vocês tenham gostado e continue aqui comigo, porque eu estou mobilizando vidas. E não esquece de curtir o vídeo, compartilhar, comentar. Um beijo, até a próxima. Tchau!